a depressão, a gente pode abrir vários parênteses aí para falar da depressão também, né? Ela é uma doença que é uma doença muito mal compreendida pela maioria das pessoas. Na nossa realidade aqui a gente escuta isso quase que diariamente, né? Porque você convivendo com doenças crônicas, convivendo com outras doenças também mais graves, muitas vezes você acaba escutando que fulano não tem depressão, né? Fulano não quer trabalhar, né? Fulano está fazendo corpo mole porque tem uma doença crônica, vamos dizer, né? E muitas vezes a depressão ela é causada realmente, a pessoa já tinha um foco ali interno e aí determinada doença pode agravar mais ainda isso, ou pela não aceitação dessa doença, ou pela dificuldade no tratamento também, tá? E que é toda a parte psicológica, tá? Então, a depressão, muitas pessoas ainda acham que a depressão ela é causada por aquela pessoa que está falando que tem, né? Que a depressão é uma escolha, não é. A depressão é uma doença. Muitas vezes, a depressão não tem um componente químico. Sabe-se que a depressão ela tem um componente químico que altera o estado da saúde mental da pessoa. Então, a pessoa está faltando um componente no cérebro dela e ela começa a ter diversas reações também emocionais. Alguns sintomas que são mais comuns. Aqui, assim, quem trabalha com a saúde mental, quando se depara com um paciente que tem depressão, quer dizer, quando se depara com um paciente onde se identifica alguma dessas características, isso abre uma dúvida, né, para que a gente faça outras perguntas que possam identificar se aquilo é uma doença mesmo instalada ou se é um episódio em decorrência do que a pessoa está passando na vida dela. Por quê? Dentro dos fatores psicológicos, vamos voltar um pouquinho, da parte psicológica, o que pode causar a depressão? Uma perda, né? Nós ainda estamos, né, num momento no nosso país também de crise, né? Vamos falar um pouquinho, puxar um pouquinho o gancho aí para a nossa crise também financeira, política. Isso acarreta uma série de questões financeiras também, né? A gente assiste jornal dia a dia, a gente vê também os índices caindo, né? Isso pode causar depressão? Sim, né? Porque a gente vive num mundo onde a gente tem tudo, né? Contas e compromissos financeiros também. Então, com o desemprego, com a taxa de desemprego, também a gente identifica que a depressão também teve um aumento bem significativo. Perda de um ente querido, né? Doença, como a gente já viu ali também, e diversas situações também. Conviver com uma pessoa que tem depressão pode também fazer com que o indivíduo ele tenha? Pode, tá? Porque tem todo um conjunto de sintomas e de reações daquela pessoa, daquele paciente que tem depressão, que fazem com que modifique-se bastante a rotina da casa, né? Os sintomas são esses, tá? Não significa que a pessoa tendo um sintoma, ela já vai ter a depressão, tá? Então, isso é feito de uma forma, a gente faz de uma forma sistemática, perguntas para identificar e aí poder direcionar, sim, para o tratamento ou psicológico ou psiquiátrico de acordo com a necessidade. Então, a pessoa que tem uma tristeza por um período muito prolongado, né? Não é uma tristeza porque teve um final de um relacionamento, é uma tristeza que perdura. Não é uma tristeza porque perdeu um ente querido. Esse luto, ele permanece, ele fica com a pessoa. E a pessoa ela se recupera pouco em relação a esse luto, por exemplo. Perda de prazer e interesse pelas atividades que antes a pessoa fazia. Isso também nós escutamos bastante no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, não encontro mais motivação, não encontro mais vontade. Né? Assim, o paciente um dia ele descreveu, na frente do primeiro consultório onde eu atendia, tinha uma árvore bonita, frondosa, verdinha, né? Com flores cor-de-rosa, um ipê. E o paciente ele falou, nossa, doutora, aquela árvore ali está cinza, né? Então, assim, não é que ele estava com nenhum tipo de problema em relação à cor,
é que era a forma como ele estava vendo o mundo, tá? Então, tudo aquilo que antes ele gostava, a forma como ele via as coisas se modificou em função da depressão. Falta de disposição também por um período prolongado. O que é isso? A pessoa se sente desanimada, a pessoa não confia mais na capacidade dela de tomar alguma decisão. Muitas vezes, não se confundindo, mas ficando indecisa entre coisas pequenas mesmo. Alteração do sono, e aqui é muito sono ou pouco, né? Ou insônia também. A memória fica prejudicada, tá? Por quê? A pessoa, quando não dorme, né? O sono, a atenção, reflete diretamente na memória também. Sentimentos de desesperança, a pessoa ela não vê uma linha lá no fim do túnel, um ponto onde ela vai poder se apegar, né? Ela não tem mais esperança em relação à vida dela. Falta de libido, nada mais é do que o namorar, né? Eu brinco, eu resumo tudo isso ao namorar. Então, a pessoa ela não tem mais interesse, ela perdeu a volição, a vontade. E aí entra também a capacidade de se relacionar, tá? Mudanças no apetite. Então, a pessoa ela tem uma curva, ela sempre, ou ela, né, tem mais fome, menos fome, essa pessoa ela muda completamente aquele padrão dela, aquele ritmo dela. Pensamentos relacionados à morte ou risco de suicídio. Muitas vezes a pessoa começa a achar que ela ali está atrapalhando dentro daquela família, dentro daquele núcleo onde ela está. Então, que a família dela ou alguém, né, mais próximo a ela poderia ficar melhor se ela não estivesse ali. Então, o segredo é o quê, né? Tentarmos manter no nosso dia a dia a mente e o corpo são. Uma mente saudável mais um corpo saudável é igual a um bem-estar físico e também mental. Para ser um indivíduo saudável, precisamos buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. E dá para ter, né? O emocional ele pode afetar o nosso corpo, como alterações na liberação de hormônios e também proteínas que possuem um papel importante no equilíbrio entre corpo e mente. Quando perceber, né? Quando que nós vamos conseguir notar isso? Quando a pessoa tem um esgotamento físico e mental, a pessoa se sente muito sobrecarregada, é igual uma maquininha a cabeça da gente, né? Começa a não entrar mais nada, né? Não conseguir absorver mais nada. Problemas de relacionamento, então a pessoa ela já começa por ela se isolar, por ela tentar ficar mais sozinha, muitas vezes para que a família também não perceba, ela começa também a ter problemas no relacionamento dela ou no trabalho dela, tá? Alterações do sono, quando a pessoa começa a ter muita dificuldade para dormir, trocando muitas vezes o dia pela noite também, dificuldade de ter atenção, de se concentrar nas atividades também, isso pode ser um sinal, tá? Desequilíbrio emocional, né? A pessoa ela começa a não ter aquela estabilidade, aquele padrão, né? Ela começa a se desequilibrar, a demonstrar irritabilidade, muitas vezes, em coisas pequenas, por exemplo. Fadiga, muito cansaço, né? A pessoa está sempre, constantemente cansada, se sente irritada com muita frequência, sente constantemente tristeza, tá? Se isola com isso. Muitas vezes a gente identifica aqui, pelo menos isso faz parte da minha realidade, tá? A pessoa se isola para a família não perceber, para a família não sofrer, para a família não sentir, tá? Ou até mesmo porque realmente não quer ver ninguém. Quando isso acontecer, a gente sempre orienta a procurar realmente ajuda profissional. O Grupo Notre Dame Intermédica tem tratamentos para isso. A equipe multiprofissional ajuda o paciente, muitas vezes o familiar também, que também é associado, através da psicoterapia, tá? Tem programas que tem psicoterapia em grupo, individual. Aqui também nós temos, né, o grupo de obesidade, tem o grupo psiconutricional, tem acompanhamento psicológico individual, oncologia também tem individual e todos os outros programas, tá? Gestação segura, programa de assistência ao idoso, acompanhamento medicamentoso, de que maneira? Através dos núcleos de saúde mental da psiquiatria, né? O CASE lá da Pompeia também é um bom centro, onde nós sempre encaminhamos. Como prevenir isso? Sendo ativo, né? Praticando atividades físicas, então mexendo o corpo com bastante regularidade. Então, a atividade física ela ajuda a liberar hormônios, tá? Que são responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar, trazendo mais disposição. Tire férias, né? Então, é necessário, assim, para a nossa maquininha também humana, nosso cérebro, nosso corpo,
que a gente tenha um momento também de relaxar. Então, final de semana, feriado, olhar para isso, é importante trabalhar, estudar, manter a mente ativa? Sim, mas é importante alternar também esses momentos. Manter uma alimentação saudável, equilibrada, isso sempre, né? Qualquer situação, não é? Então, não exagerar também, muitas vezes, com alimentos que deixam a pessoa mais cansada, que impeçam um pouquinho ela de fazer as atividades dela. Respeitar as horas de sono, né? Isso é fundamental para se refazer. Sorrir, cultivando pensamentos positivos, cultivar sentimentos, né? Antes dos pensamentos. Cultivar o hábito de ler, então, manter a mente produtiva para poder filtrar todas essas informações que entram também, ajudar a trazer mais ideias para lidar com as coisas do dia a dia, abandonar hábitos não saudáveis, como o tabagismo, reservar tempo para a família, para os amigos, ter momentos de lazer e de descanso também são super importantes. Agradecemos bastante, tá? Convidamos vocês também para uma oficina de saúde no dia 1º de agosto. Vamos abrir agora para as dúvidas.